Como reforçar um estudo após assistir uma videoaula? Essa é uma dúvida da Luana Rodrigues. Ela mandou num dos vídeos meus. Ela colocou o seguinte: professor, após ver uma videoaula, devo reforçar esse estudo por livros ou apostilas ou apenas por questões de fixação? Veja só. Por que é importante você reforçar os seus estudos? Entende só. O primeiro elemento da aprendizagem é o entendimento. Você está entendendo o conteúdo. Então, se você assiste uma videoaula, você está entendendo alguns pontos. O professor está passando algo para que fique claro para você na sua mente. O entendimento faz parte do processo de aprendizagem. Entende? Senão fica confuso. Se você não entende porque eu, por exemplo, estou falando em inglês, é porque você não tem conhecimento da língua inglesa. Você não vai aprender nada. Você vai ficar só escutando barulho e você fala, cara, eu não estou entendendo nada. Não tem nada claro para mim. Quando o conhecimento é muito complexo, você precisa do professor para quê? Para que ele ensine você e torne aquilo entendível para sua mente. E você fala, agora eu entendi. Por que todo mundo fala na aula, né? Entendi. Agora eu estou entendendo. Porque você entende. Mas o processo de aprendizagem, o que é o processo de aprendizagem? Ficar na sua memória a informação, para isso depende da sua parte, de você fazer a sua parte. Então, um processo de fixação é importante, um processo de estudo após a aula, um estudo pessoal após a aula, ajuda a fixar o conhecimento na sua mente, a memorizar. E como que você pode fazer isso? Geralmente, após uma aula, é muito importante que você force a sua memória. Tá? Por que você tem que forçar a sua memória? Porque ao forçar a sua memória, você vai estar rememorando alguns assuntos. Veja só, hoje eu fiz uma explicação para os meus alunos e após a aula eu passei uma série de questões. Simples. Questões simples. Não havia texto de base. Eu só expliquei e passei as questões. Veja só. Alguém escutando isso pode falar, mas eles sabiam responder porque você acabou de explicar. Só que muitos não conseguiram. Então ali, o que acontece? Você como professor, no meu caso, eu identifico que ou ele não estava entendendo o que estava sendo dito, ou ele não estava atento na aula. Entende? E aí você começa a perceber em você como um estudante o que está faltando em você. Você não está entendendo ou você não está prestando atenção. Então o que é legal você fazer? Eu só dei um exemplo aqui, mas o que é legal você fazer? Você responder questões. Esse é o método que eu mais gosto. Por quê? Porque você automaticamente força a sua memória e direciona. Então, por exemplo, eu acabei de assistir uma videoaula sobre a importância do repolho para a saúde. Então, depois que eu fiz esse estudo, eu posso responder perguntas. Por que o repolho é bom para a saúde? Qual que é a melhor forma de cozinhar um repolho para que eu tenha saúde? O que eu posso comer junto com o repolho para melhorar a minha saúde? Você está vendo? São perguntas que podem surgir. Você pode criar a sua própria pergunta. Você pode, não tem problema. Eu sei que, e mais uma vez alguém me fala, professor, mas eu já sei a resposta. Sim, mas você vai escrever, cara. Você vai estar reforçando na sua memória. É um primeiro gatilho. Você está dando um start. Entendeu? O que é esse start? O que eu quero dizer? Esse início. Você está dando início no processo de memorização. Apenas isso não vai resolver. Depois você precisa de revisão contínua. É o que nós falamos no passo 4 do método 5. Revisão contínua. Você precisa ter um sistema de revisão para reforçar aquela informação consistentemente no seu cérebro para que você lembre dela com mais facilidade. Isso é só um começo. O que eu estou falando aqui para vocês não é um passe de mágica. Nossa, professor Piscine, depois que eu fiz aquilo, agora eu lembro de tudo. Não, cara. Mas esse começo é um reforço. Quando você faz isso, sabe o que o seu cérebro pensa? Olha o que o seu cérebro pensa. O seu cérebro fala assim, acabei de escutar alguma coisa. Jogo fora ou guardo na memória? É o que o seu cérebro vai pensar. Entendeu? O seu cérebro economiza energia. Ele economiza energia porque ele gasta muita energia. Então tudo que ele gasta energia à toa, ele quer jogar fora. Ele vai para coisas mais fáceis. Por isso que você repete velhos hábitos. Entendeu? Porque ele já está acostumado a fazer. Por que você sempre escova os dentes com a mão direita? Né? Quem escova com a direita, né? Por que você sempre... Porque ele já está acostumado. Se você colocar a esquerda, ele vai... não quero, não consigo, entendeu?
ele vai querer parar aquilo, porque ele quer economizar energia. Então, na questão dos estudos, quando você pega um estudo e termina, o seu cérebro tá ali e fala, jogo fora ou guardo? São duas opções. Se você só assiste a aula e não pensa mais, sei lá, você acabou de assistir a aula e agora você vai pro celular. Aquilo chama a sua atenção, seu cérebro brilha. Nossa, cara, um videozinho de um gatinho, não sei o que, nossa, aquilo chama a sua atenção. Seu cérebro pega o que? O seu estudo e fala, fora. Cara, isso aqui é fantástico. O gatinho aqui no videozinho aqui pulando, nossa, que maravilha. Ele pega seu estudo e joga fora. Quando você termina de estudar e você responde uma questão, você criou umas perguntas e você força pra lembrar, sim, você pensa, seu cérebro força, ele vai falar o seguinte, fala, epa, peraí, cara, ele tem que lembrar disso aqui, então, peraí, deixa eu armazenar isso pra ficar mais fácil pra eu lembrar depois. E aí você lembra. Então você deu um início. Se você deixar de usar, o seu cérebro vai olhar pra aquela informação e vai falar, cara, não usou mais isso aqui, tchau. Joga fora. Mas quando você vai fazendo o processo de revisão, ele vai falando, cara, isso aqui é importante. Nossa, eu tenho que guardar isso aqui. Nossa, bicho, isso aqui é muito importante. Eu vou deixar guardado no cérebro pra quando ele precisar, ele usar. Esse é o seu cérebro conversando com você. Eu dei um exemplo aqui muito prático pra vocês entenderem a importância de um estudo pós-aula. Aula ou videoaula. Então, responder questões. Uma coisa que eu passo muito pros alunos também, nós falamos até no método 5 disso, é escrever numa folha, só que tem um jeito certo de escrever numa folha tudo que você lembra da aula. Já ajuda. Você já dá uma ativada em tudo que foi dito. Entendeu? Tudo que foi falado ali naquela aula você já ativa. Vai colocando ali na informação. E é legal você fazer posteriormente. Por quê? Porque enquanto tá tendo a aula é fácil você ir anotando. Mas digamos assim, acabou a aula e você fala, cara, deixa eu escrever tudo que eu lembro da aula em formas de tópico. Cara, aquilo vai forçar sua mente. E aí você vai ajudando no processo de memorização. Então, quando nós falamos em como reforçar o estudo após uma videoaula, nem por livros e nem por apostilas, eu acho melhor um estudo prático, ativo, se envolvendo com os conteúdos. Beleza? Ficou claro o que eu disse? Se ficou alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários ao vivo ou nos comentários aqui embaixo. Ficou claro da importância de você reforçar os seus estudos após uma videoaula com um estudo mais ativo, prático, no processo de memorização? Coloque aqui para mim quem está ao vivo, quem está na gravação, coloque aqui embaixo.